DG ABC Entrevista. Oferecimento DS Revestimentos, Augure, Reiki, Todesco. Olá, como vai? O programa DG ABC Entrevista está no ar e hoje, segunda-feira, logo depois do domingo do Dia dos Pais. Tenho certeza que vocês abraçaram seus pais, amaram bastante e conversaram, assim como eu fiz com o meu, e isso é muito importante. Família realmente em primeiro lugar. Mas você já conversou com o seu pai sobre saúde? Os homens ainda estão muito reticentes quando o assunto é esses cuidados. E nossa obrigação aqui hoje é falar disso, a saúde do seu papai. E para conversar sobre o assunto, nós recebemos em nossos estúdios o urologista Dr. Carlos Alberto Bezerra. Obrigada pela presença. Obrigado, agradeço o convite e é muito prazer estar aqui. Doutor Carlos, nas pesquisas mesmo que são apontadas, o senhor estava me falando, cerca de 60% ainda não tem esse cuidado, esse hábito. Como funciona isso? É verdade. Hoje nós observando o comportamento do homem brasileiro, nós percebemos que existem os três tipos de comportamento. Aquele que já tem o cuidado com a própria saúde inserida na sua rotina, aquele que sabe que precisa, mas ainda não vai ao médico por razões diversas, até mitos e tabus, e aquele que nem sabe que isso é necessário. Numa recente pesquisa que nós fizemos, observamos que 60% dos homens ainda não têm cuidados adequados com a própria saúde. 60% é um dado muito grande. É um dado muito grande e é motivo de preocupação, porque o nosso objetivo, que é diminuir a incidência e a frequência das doenças mais frequentes da nossa especialidade, ele não pode ser atingido se as pessoas não tiverem o seu papel de pelo menos ir ao médico fazer a sua avaliação. Com certeza. E nós fazemos o nosso papel aqui, que é levar a informação e tomara que você se conscientize. E já que a gente vai falar de papai, vamos conversar por fases, né? Dos 20 aos 40 anos, o papai novo. Quais são as doenças que mais acometem? Então, nessa fase de idade, a doença mais frequente é a pedra nos rins. E é importante porque a pessoa que tem uma pedra nos rins, ela sai da sua atividade produtiva. É um quadro dramático que leva muita dor, a pessoa muitas vezes tem complicações por causa dessas pedras. O tipo de vida dos centros modernos, dos centros urbanos, favorece o aparecimento de pedra no rim. A gente trabalha bastante, transpira bastante, vive num país de clima tropical e nem sempre toma líquidos em quantidade suficiente para se proteger. Então é uma doença muito frequente, que frequentemente tira as pessoas do seu ambiente de trabalho, do seu dia a dia e da convivência com a família. E a pedra nos rins é algo bem assim que a dor, quem já passou com alguém perto sabe o quanto é dolorido mesmo. E existe um cuidado pós ou é pré só? Só dá para saber depois do diagnóstico ou existe esse cuidado e dá para se prevenir? Então, nós recomendamos que as pessoas, para evitar, elas tenham hábitos mais saudáveis, como por exemplo, não ganhar muito peso, não abusar de sal na dieta e, se possível, fazer exercícios físicos. Se a pessoa estiver interessado, e é importante que ela faça um exame periódico, seria interessante a cada 3 anos, pelo menos, fazer um exame de urina e fazer uma ultrassonografia do abdômen, que são exames simples e que permitem identificar a doença antes dela dar sintoma. Infelizmente, em muitos casos só são descobertos na hora da dor mesmo, que é essa dor que você descreveu. É uma dor lancinante e que ninguém quer passar por isso. Esperamos que não passem mesmo, né? E lá o papai dos 40 aos 60 anos, que daí o meu se encaixa nessa questão aí, qual ele deve ter mais atenção, o que eu devo conversar com ele para que ele se precaveja? Então, a partir dessa fase já começam a surgir alterações naturais que ocorrem com o organismo do homem e que até independem às vezes do comportamento da pessoa. Então, são as doenças da próstata, que não tem uma causa ainda identificada, tem a hiperplasia benigna e o câncer de próstata, já começa a aparecer a partir dos 40 anos, e alterações hormonais que começam a se instalar nessa idade e começam a provocar diminuição da produtividade no trabalho e problemas de sexualidade. Então, a partir dessa idade, às vezes a pessoa não percebe, porque são situações que se instalam lentamente. Então, é necessário visitar o médico, fazer exames periódicos e identificar esses problemas no início,
porque se isso for feito, a pessoa consegue se proteger e consegue resolver de forma mais simples. Perfeito. E nessa fase também dos 40 aos 60 anos, é realmente a questão que vocês falam do exame de toque. Ainda é o mais racional a se fazer? É ainda o que os homens eles têm, né, a restrição a ser feito? Existem estudos para novidades nessa área também? Existem. É assim, hoje, se eu quiser ser eficiente num programa de detecção precoce do câncer de próstata, não tem outra saída. Temos que fazer toque retal e complementar com o exame de sangue, que é a medição do PSA. O PSA sozinho, que é o exame de sangue, que muitas pessoas acham que ele pode substituir o toque, ele falha muito. Então, muitas vezes o PSA parece que está normal, ou até está normal, mas a pessoa tem um câncer que ele não produz PSA. Então, em até 20% dos casos, em algumas séries estudadas, o PSA é normal e a pessoa tem câncer de próstata. Então, se eu me basear apenas no exame de sangue, eu deixo de fazer o diagnóstico em até 20% das pessoas. Existem pesquisas que tentam melhorar a eficiência do método de detecção e que nos permitiriam abrir mão desses dois exames. Então, existem pesquisas de outros marcadores, que são outros exames de sangue ou de urina que nós poderíamos fazer. Existem pesquisas de alterações genéticas, mas essas pesquisas, embora elas tenham algum valor, elas ainda não estão disponíveis para a gente usar com segurança como estratégia de detecção. Então, não dá para dispor ainda do toque retal e do exame de sangue. Perfeito, está dado o recado, é o melhor exame, deve ser feito e ter bastante atenção. A gente vai ter dos 60 aos 80 anos, que são nossos mais queridos ainda, o cuidado essencial nessa área. Então, já nessa fase da vida, nós estamos preocupados em preservar a qualidade de vida. Então, as doenças que começam a se instalar entre os 40 e 60 anos, muitas vezes nos tiram do convívio social após essa idade. Então, nessa idade, se a pessoa não cuidou antes e ela já tem alterações, como, por exemplo, alterações hormonais mais sérias, problemas urinários, dificuldades de urinar que podem afetar o rim, então a pessoa, às vezes, está sofrendo, está excluída do ambiente social e não precisa. Hoje em dia nós temos tratamento mesmo para a fase avançada das doenças. Então, se você tem aí um parente, um conhecido que tem alguma doença e está sofrendo com essa doença, é importante que ele visite o médico regularmente, porque tem havido avanços na área de tratamento com remédios, na área de cirurgias, hoje tem cirurgias menos agressivas. Enfim, existem avanços que permitem darmos mais benefício para essas pessoas. Então, às vezes a pessoa pensa, ele já está numa certa idade, isso não tem mais jeito. Não é verdade. Hoje em dia, até para pessoas de uma idade mais avançada, tem tratamento. Isso é perfeito. Esse é o primeiro passo. Esse bate-papo de hoje foi o primeiro passo para você procurar. Eu tenho certeza que geramos várias dúvidas, o que é importante. Então pode mandar para a gente, dgabctv@dgabc.com.br, que nós vamos encaminhar à Sociedade Brasileira de Urologia. E agradeço imensamente sua presença aqui. Com certeza vamos convidar para a gente falar de cada assuntinho mais para frente. Eu que agradeço a participação, muito obrigado a todos os ouvintes e a você, Juliana. Obrigada. E para você de casa de trabalho, muito obrigada pela companhia. Lembre-se, o papai precisa de orientação também, até porque eles, homens, né, a gente sabe como lidar. Então você também pode fazer a sua parte. Fique conosco no nosso canal do YouTube e nossas mídias sociais. Até a próxima.